Olá, que a paz de Cristo Jesus seja com seu espírito e a graça dele transborde todos da sua casa. Aqui, Bispa Simone Postiga, eu glorifico a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu quero te dar muito bem-vindo, deixa eu te contar a luz da Bíblia. Nós vamos começar um conteúdo aí na direção do Espírito Santo e eu tenho certeza que será ferramenta tanto para mim quanto para você, amém? O Deixa eu te contar a luz da Bíblia vai fazer um pequeno resumo para você se recordar, ou quem sabe você está aqui conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo e já fique aí entendido que o nosso conteúdo são para as esposas, o nosso conteúdo são para as mulheres casadas. A nível de introdução, nós compreendemos através da palavra de Deus que o desafio do casamento não é eu encontrar uma pessoa certa. É eu, de fato, de verdade, ser a pessoa certa nesse relacionamento. Nós também podemos compreender que o propósito do casamento é o quê? Glorificar a Deus e alegrar o homem. Nós podemos compreender que a função do casamento, bispa, qual é? Espelhar a Deus e espalhar a Deus. Nós compreendemos que o nosso papel, o papel da esposa, o papel da mulher casada é ser leve, é ser macia. Nós compreendemos que nós fomos chamados para edificar e não para destruir. Nós fomos chamados como agente de transformação e não como agente de deformação. Nós ainda fomos chamados para resolver problemas e não criar problemas dentro do nosso casamento. Até aqui nos ajudou o Senhor e hoje nós vamos trazer um conteúdo novo, nós vamos falar um pouquinho sobre os papéis que a mulher deve assumir dentro dessa instituição aí que foi levantada por Deus, né? Você como esposa, você é responsável em construir, em transformar a sua casa em um lar. O que é casa, bispa? Construção de cimento e tijolo. O que é lar? Construção de princípio e valores. Nós já falamos sobre isso e hoje nós vamos entender, através da palavra de Deus, que o Senhor conta conosco. O Senhor nos inseriu no propósito de glorificar o nome dele através da nossa vida marital. Quando Deus formou Eva da costela de Adão, se recorda? Deus agora faz o homem, Deus agora percebe que o homem está sozinho. Então Deus da costela de Adão, da parte macia da costela de Adão, faz Eva. E qual que era o projeto de Deus? Um complementar o outro, né? Então, Deus abomina questão de disputa. Deus não fez a mulher para disputar com o homem. E depois da queda, a gente consegue compreender que é meio dificultoso, né? Essa situação de complementar. Existe uma disputa aí, quem ganha mais, quem trabalha mais, quem fala mais alto, quem pode mais, quem pode menos. E isso é antibíblico. Isso aí, de verdade, não consegue glorificar Deus. Nós precisamos assumir a nossa postura. Por quê? Porque Deus contou comigo, Deus contou com você como esposa para dentro desse casamento, na nossa casa. Nós somos úteis para o nosso marido. Deus olha dentro do nosso coração e de verdade Ele conta conosco para a execução de todo o seu propósito. E nós precisamos assumir isso, nós precisamos compreender qual é de verdade o papel que eu devo assumir, o papel que agrada a Deus, como é que eu preciso executar, à luz da palavra de Deus, o meu papel. Então, a partir de hoje, a partir dessa semana, a partir desse conteúdo, nós vamos falar sobre 7 características, sobre 7 habilidades aprendidas. Quem sabe você já aprendeu, mas quem sabe na hora de praticar não consegue desenvolver. Então, nós vamos relembrar você que já aprendeu. Nós vamos colocar diante de você, você que não aprendeu ainda, bispa, eu preciso aprender, eu não consigo executar aquilo que é necessário. O que eu preciso fazer para desenvolver o meu papel no padrão bíblico? Então, hoje, nosso primeiro conteúdo a nível de papéis, que é o nosso tema-chave aí, nós vamos falar sobre 7 papéis. E hoje nós vamos abordar o papel da esposa apoiadora. Você pode repetir comigo? Eu sou a esposa apoiadora. Diga comigo, eu sou aquela que apoia. Diga comigo, em mim está o apoio que o meu marido necessita. Pode ter certeza disso,
Porque quando Deus nos formou esposa, ninguém nasce esposa. A esposa é construída. A partir do momento em que você se casa, você já tem qualificações para você desenvolver o seu papel. E o primeiro papel que nós vamos aprender é o papel de apoiador. Então, deixa eu te contar à luz da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, e no seu verso de número 1 e 2, vai dizer assim, Deixa eu achar aqui rapidinho. Esposas, sujeite aos vossos maridos. Por quê, bispa? Porque assim eles serão ganhos sem palavras. Olha que delícia, não vai precisar falar nada. Se sujeite a ele, porque assim eles serão ganhos. Você vai ganhar esse marido sem palavra nenhuma, sem precisar ficar com aquele falatório que a gente fica... Isso irrita. Então se sujeite que ele vai ser ganho sem você necessitar falar. Deixa eu te contar mais, à luz da palavra de Deus, olha. Mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês. Olha o que está dizendo aqui. Ele vai ser ganho, se você se sujeitar a ele, ele vai ser ganho, você vai ganhar esse marido sem precisar falar muito. Pelo contrário, pelo seu comportamento respeitoso, pelo seu comportamento puro, por observar que a sua vida é piedosa, por observar que você é uma mulher honesta. Quando você se sujeita ao marido, ele enxerga em você essas qualidades aqui, pureza, ele vai perceber que não precisa você ficar falando tanto, ele vai enxergar em você respeito, ele vai enxergar em você piedade, e ele vai perceber que você é honesta. Vale a pena, vale a pena. O nome do Senhor é glorificado quando nós entendemos isso. Ô bispa, mas me explica então de que forma que eu posso apoiar o meu marido, porque eu quero que ele olhe para mim e ele consiga de verdade ver todas essas características dentro de mim. A primeira coisa, uma esposa apoiadora, ela precisa de verdade entender que o marido dela necessita, 1, ser respeitado, 2, ser honrado. Sabia disso? Está dentro do homem. O homem tem um desejo desenfreado, querida, de ser respeitado. O homem tem um desejo desenfreado de conquistar, está dentro dele, ele gosta de ganhar. Foi algo que Deus colocou na vida dele. Foi algo que de verdade Deus dispensou sobre a vida dele. E quando a esposa apoia o marido, ele se sente mais disposto para enfrentar os desafios, sim ou não? Já percebeu quando você apoia o seu marido, ele se sente naquele gás, você fala, oh, glória, ele está animado, porque você apoiou. Tem hora que a gente apoia o de fora e a gente critica o de casa. A gente vê qualidade no de fora e critica o de casa. E o Senhor está dizendo, olha, apoie o seu marido. Respeite o seu marido, seja apoiadora. Honre esse homem, para de criticar toda hora, para de se ajuntar com a mãe dele para falar mal dele, para, em nome de Jesus Cristo. Respeita esse marido, honra esse marido. Se é para falar dele, fale bem, fale das qualidades. Se é para falar, deixa de falar dos defeitos e começa a apontar as qualidades. Porque quando a gente critica o marido, sabe o que a gente está fazendo? A gente impede a ação, aquela ação, sabe, de coragem que ele tem, aquela ação de ousadia que ele tem. Quando a gente critica, a gente está impedindo a ação corajosa dele. Então é necessário que nós venhamos entender, em primeiro lugar, que para eu assumir o papel de esposa apoiadora, eu preciso honrar esse marido e eu preciso respeitar o seu marido. Amém? Glória a Deus, honrar e respeitar o marido. Quando você faz isso, você está apoiando esse marido. A segunda coisa, então, bispa, que eu preciso fazer para ser a esposa apoiadora. Respeite e reconheça a autoridade que Deus colocou na vida dele. Você consegue fazer isso? Ô bispo, a senhora não conhece o contexto do meu casamento? A senhora não sabe que o meu esposo nem serve a Cristo. Como é que eu vou respeitar a autoridade? Quem sabe ele sente dificuldade aí de servir a Deus. Quem sabe ele é alguém que ainda não conhece o princípio bíblico que você conhece. Aí você fala, fica difícil respeitar. Mas começa a orar que você vai ver se Deus não muda. Começa a fazer aquilo que é vontade do Senhor. Começa a empurrar esse homem para a responsabilidade dele. Reconheça dentro dele. Faça ele sentir que você reconhece que dentro dele existe um sacerdócio,
que dentro dele você consegue reconhecer a majestade como rei, que você consegue reconhecer que ele é cabeça, que ele é alguém que Deus escolheu para poder liderar a sua vida, para poder te cobrir, para poder te proteger. Começa a fazer isso. Existe também uma forma de eu reconhecer a autoridade do meu marido, respeitar a autoridade que Deus entregou a ele. De que forma? Quando eu trabalho junto. Quando eu não estou dividida, quando ele quer A e eu quero B, não, eu preciso trabalhar junto, ainda que a minha opinião seja muito diferente da dele, ainda que nós não estejamos 100% de acordo, ele precisa se sentir apoiado, ele precisa saber que eu estou junto, e se de repente a tomada da decisão dele não foi de acordo com aquilo que era a sua realidade, com a sua perspectiva, ora a Deus. Fala para Deus entregar a visão para ele e com certeza você vai ver que as coisas vão prosperar, mas é necessário você trabalhar junto com esse cônjuge. É necessário você desenvolver com ele as tomadas da decisão. É necessário você dar opinião, é necessário você parar de colocar crítica e começar a colocar pontos, acertar as qualidades, mostrar para ele que ele tem qualidade. É importante. E como que eu também, uma segunda característica dentro dessa situação de eu reconhecer a autoridade que Deus entregou e de eu respeitar a autoridade que Deus confiou a ele, é simplesmente o fato de repente, eu estar numa situação conflitante e aí pego meu filho lá, já aconteceu muitas vezes, quem sabe com você, ou quem sabe você tem visto isso, de repente a esposa juntar com o filho e começar a conflitar, e começar a levantar questões contra o marido. O Senhor desagrada disso, eu não posso tomar partido com o filho para atacar o meu marido. Eu não posso me juntar com a sogra para atacar o meu marido. Eu não posso de jeito nenhum. É mais ou menos aquele tipo de complô familiar, sabe? Se une todo mundo contra a pessoa que Deus levantou como cabeça. Cuidado, porque isso é perigoso. Por que, bispo, é perigoso? Deixa eu te contar a luz da Bíblia. Olha aqui, olha. A palavra do Senhor vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e no seu verso de número 4 e número 5. Olha aqui, ó. Os que estavam perto de Paulo disseram a ele: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus dessa maneira? Fizeram uma pergunta a Paulo e ele vai responder: eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Eu não sabia, ele está dizendo, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, irmãos, respondeu Paulo. Porque as escrituras dizem: nunca ofenda uma das autoridades do povo de Deus. Compreendeu? Você não pode ofender, você não pode colocar aí, fazer um complô contra a autoridade que Deus colocou, o seu marido na sua casa. É autoridade estabelecida por Deus, queira você, queira eu ou não. O nosso marido é o cabeça, é o sacerdote. E Deus se agrada quando a gente reconhece isso. É necessário nós reconhecermos isso. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus e eu tenho certeza que o Senhor está nos empurrando para o propósito, querida. Você que tem recebido, você que tem aplicado, você que tem compartilhado tantas situações no decorrer da sua vida cristã, no decorrer da sua vida marital, você já tem percebido que não é fácil. E à luz da palavra de Deus, nós estamos aqui te entregando direção para que você possa assumir o teu papel primeiro de apoiadora. Nós aprendemos hoje que nós precisamos ser apoiadora. E de que forma, no resumo, para nós entendermos de uma vez por todas e essa semana nós praticarmos. Eu preciso apoiar o meu esposo, honrando e respeitando esse homem. Eu preciso apoiar o meu esposo, respeitando a autoridade que Deus confiou nele. E aí você vai ver, aí eu vou ter a certeza aqui na minha casa, e você aí na sua, de que em tudo que nós fizermos, o Senhor vai prosperar para a glória do nome dele. Guarda essa palavra hoje na tábua do teu coração e no exercício dela, caminhe por caminhos de felicidade. É o que eu profetizo para a tua vida, é o que eu profetizo para a tua casa, é o que eu profetizo para o teu casamento, o melhor de Deus, os melhores dos planos que o Senhor tem reservado para você, é junto dessa pessoa aí. Ele é especial e você também é muito especial e ambos glorificarão juntos o nome do Rei da Glória. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande beijo, um forte abraço.
O meu carinho todo, o meu respeito a você, casada. Fique na graça, pelo amor de Deus, tenha paz. E no exercício do deixa eu te contar, à luz da Bíblia, honre o seu marido, respeite o seu marido, respeite e reconheça a autoridade que Deus colocou na vida dele. Seja uma mulher apoiadora. Deus confia em você. Deus em Cristo te abençoe.